Aleluia! Glória a Deus. Irmão, o povo já não quer que estude teologia, já disse que é para ler só a Bíblia. Agora imagina não sair na oração, na filmagem, o povo vai dizer assim, povo, além de estudar teologia, precisa sem orar. Aí nós estamos lascados, aí a língua do povo, né? A língua do povo vai acabar com a gente. Eu já estou acostumado, com o povo falar mal de mim, que eu já disse o seguinte, falem bem ou mal, mas falem de mim, porque eu não quero é ser esquecido, entendeu? Eu não quero é ser esquecido. Verdade. Diz o filósofo brasileiro Paulo Cortella que o problema não é morrer, o problema é ser esquecido, entendeu? Também depois de morto eu não vou saber se estão lembrando de mim ou não. Mas vai esse negócio pra lá, vai. Depois de morto, como é que eu vou saber se estão lembrando de mim ou não? Mas vai esse negócio pra lá, vamos para a aula que é melhor, não é isso? Nós estamos estudando o que, senhora? História. Já gerou uma pergunta. Livros históricos. Livros históricos. Divisão em períodos. São livros históricos, são 12 livros de Josué e Esther, e eles ocupam-se da história de Israel em 3 períodos. O primeiro período é a teocracia sobre os juízes. Teocracia, governo de Deus, embaixo da autoridade dos juízes. Sobre aqui é embaixo, né? Embaixo da autoridade dos juízes. Então, temos Josué, Juízes e Ruth. Esses 3 livros nós já estudamos, não já? Sim. Aí vocês têm material de apoio também para consultar, tudo direitinho, não é? Então aproveitem. O segundo período é a monarquia, sob, debaixo da autoridade de Saul, de Davi, de Salomão, e depois vem a divisão do reino e o cativeiro, não é isso? E o terceiro período é o período pós-cativeiro, sob Zorobabel, Esdras e Neemias, e o nome já fala que conta a experiência do povo na volta do cativeiro. Pois bem, em qual período nós estamos, então, se nós terminamos o período dos juízes? Monarquia. Espera aí, deixa eu melhorar esse negócio. Nós terminamos o período da teocracia sobre os juízes. Entramos em qual período, então? Monarquia. Período da monarquia. E no período da monarquia, qual o primeiro livro que nós vamos estudar? Vamos lá. 1 Samuel? 1 Samuel, não é isso? Pois bem, antes, porém, deixa eu colocar algumas coisas. Os livros desse período, chamado período monárquico, são 6 livros. 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas. São os livros do período monárquico, tá? Então já dá para ver bem que nós não terminaremos esse período hoje. Começaremos, mas não terminaremos, tá? Período monárquico, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. Estes livros trazem-nos a história de Israel desde que Saul subiu ao trono, até que Judá foi deportada para Babilônia. Por que Judá? Porque aqui já teve a divisão do reino, então já não é mais uma nação só, são 2 nações, né? Uma chamada Israel, também conhecida como Efraim e Samaria, e a outra chamada Judá. Embora seja um povo só, mas são 2 nações. Todos os livros relatam os sucessos e as falhas do povo, mostram a rebelião e a obediência. Então continua o mesmo problema da época dos juízes. Ora a rebelião, ora a obediência.
aquela coisa inconstante, como na época do juiz. Deixa eu perguntar uma coisa. Tem alguém responsável pela porta se chegar alguém atrasado para receber? Tá aberto lá e tem gente lá. Tem gente lá? Tá bom. Eu estou sentindo falta do pastor Edson, ele não falta. Será que aconteceu? Mandou alguma coisa no grupo? Não. Então tá bom. Bom não, gostaria que ele estivesse aqui, né? Tá bom. Os relatos são duplicados. Então os relatos nesse período são duplicados, olha lá. Os livros de 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Crônicas relatam os mesmos períodos da história. Então vamos lá. Vamos lá. É que vai ajudar. Quero um candidato para escrever no quadro. Se não vier, eu vou escolher por livre espontânea pressão. A senhora vai ficar com o dedinho na boca. Eu gosto dos medrosos, com essa cara de medo. Faça por mim me ajudar. Como é que é o nome da senhora mesmo? Andréia. E ela diz assim, tem que me chamar no quadro, ainda não sabe meu nome. De todos vocês. Então vamos lá, segura aí e escreve assim, ó. 1º e 2º Samuel, escreve 1º e 2º Samuel, relatam, porque é plural, né? Relatam o mesmo período de 1º Crônicas. Tudo bem? Olha o tamanho da letrinha dela, que delicadeza. Vocês estão conseguindo ver? Ótimo. Vai todo mundo escrever. Os senhores estão vendo que as meninas se ajuntam, né? Uma escreve no quadro e a outra diz ótimo. Então vocês não briguem entre si, porque vocês vão sair enfraquecidos do negócio. Muito obrigado. Só isso? Lê aí para nós o que o senhor escreveu. 1º e 2º Samuel relatam o mesmo período de 1ª Crônicas. Tá. Então, gente, o que eu preciso pedir para vocês? Para vocês não falarem primeiro a Samuel, 2º a Samuel, não é carta, tá? É 1º Samuel, 2º Samuel. Crônicas é a mesma coisa. 1º Crônicas. Por que 1º Crônicas? E não primeira? Porque é 1º livro das crônicas. Porque senão o que vai acontecer? O pessoal não quer estudar, mas quer ficar pegando no pé de quem estuda. Aí vão dizer que vocês estão estudando e falam errado. Capricha. 1º Samuel, 2º Samuel, 1º Crônicas, 2º Crônicas, porque são livros e não cartas, tá bom? Então olha lá, 1º e 2º Samuel é o mesmo período de 1º Crônicas, tá? É repetição. Por que tem repetição? Porque é a mesma história por pontos de vista diferentes, tá bom? Então vamos lá, é para anotar, tá? É para anotar para vocês, quando forem pregar, saberem isso. Para usarem o livro certo, o versículo certo, para a mensagem certa. Tá? Então, por que tem o mesmo período por pontos de vista diferentes? 1º e 2º Samuel, o ponto de vista é profético. Vão anotar ou vai precisar mandar eu pedir para vocês repetirem? 1º e 2º Samuel, ponto de vista profético. Vai lá. Repitam comigo. 1º e 2º Samuel. Repitam depois de mim.
Primeiro e segundo Samuel, ponto de vista profético. Ponto de vista profético. Está muito fraquinho, só tem menina, cadê os rapazes? Vamos lá. Primeiro e segundo Samuel, ponto de vista profético. Primeiro Crônicas, ponto de vista sacerdotal. Por quê, gente? Porque o profeta, ele avisa o povo para o povo não errar. E o sacerdote, depois que o povo já errou, o sacerdote consola e ensina a voltar pelo caminho. É por isso que primeiro e segundo Samuel são pontos de vista proféticos. E primeiro Crônicas, ponto de vista sacerdotal. Tudo bem com isso? Sim. Então tá, então vamos lá. Enquanto primeiro e segundo Reis relatam o mesmo que segundo Crônicas. Irmão Luiz, me ajuda. Senhor, agora. O senhor já está querendo fugir da minha aula, deixa eu aproveitar a sua presença. Eu vou dar 5 segundos para o senhor ir lá resolver o problema e voltar, tá bom? Letra de médico agora. Então vamos lá. Escreva assim, ó. Primeiro e segundo Reis. E segundo Reis relatam o mesmo que segundo Crônicas. Os meninos chegaram, agora a competição vai ficar boa. Aleluia. Glória a Deus. Eu acho que depois do que eu passei essa semana, eu posso dar uns glória a Deus na hora da aula, não posso? Aleluia. Desculpa, segunda Crônicas? É mesmo que relata segunda Crônicas, né? Eu vou me virar e vou ver esse mistério, para ver se está certo, hein? Devagarinho. Então vamos lá. Primeiro e segundo Samuel relatam o mesmo período que primeiro Crônicas. Vamos lá, vamos pegar firme. Primeiro e segundo Samuel relatam o mesmo período de primeiro Crônicas. Por que tem que repetir? Porque primeiro e segundo Samuel é do ponto de vista profético, é escrito para o povo não ir para o cativeiro, tá bom? Primeiro e segundo Samuel é escrito para o povo não ir para o cativeiro. Depois que o povo já foi, vem primeiro Crônicas consolando o povo que voltou do cativeiro, porque o profeta diz, cuidado, não vai. Foi, quebrou a cara, quando volta o sacerdote está esperando para dizer, é assim mesmo. Você andou fora dos caminhos, mas o Papai do Céu está de braços abertos esperando. Tudo bem, gente, com essa questão? Sim. Vocês já haviam se perguntado, porque vocês são leitores do Antigo Testamento, sim ou não? Quem não é, precisa ser, tá? Vocês já tinham notado essa repetição? Nunca tinham notado? Só para eu ter uma base desse negócio, como é que funciona. Quem já tinha notado que primeiro e segundo Samuel é repetido em primeiro Crônicas, as mesmas histórias? Faz um sinal para mim quem já tinha notado. Já tinha notado, né? Alguns já tinham notado. E vocês já haviam pensado, por que será que repete? Nunca tinha pensado, né? Por que repete? É por isso, minha irmã Andréia, por isso que tem que estudar teologia. É uma das coisas que você aprende. Por que repete? Repete por quê? Primeiro e segundo Samuel é ponto de vista profético. E primeiro Crônicas é ponto de vista sacerdotal. Dá esse recado lá para o seu amigo e fala para ele não mexer com as minhas alunas. Tá bom. Tá bom? Tomara que ele assista o vídeo. É verdade, vou mandar. Não mexer com as minhas alunas não, porque eu só tenho sabedoria, juízo não deu para receber os dois, entendeu? Então não é bom contar com o meu juízo de ficar mexendo com as minhas alunas não. Então, minha gente, brincadeiras à parte, o mesmo acontece com o primeiro e segundo Reis.
primeiro e segundo Reis relata o mesmo que segundo Crônicas. Por quê? Pelo mesmo motivo. Primeiro e segundo Reis, ponto de vista profético. Segundo Crônicas, ponto de vista sacerdotal. Tudo bem com isso? Isso é muito importante para quando vocês forem selecionar textos. Eu quero pregar, quero usar os livros históricos para embasar um sermão. Mas aí, o sermão que eu vou embasar o meu sermão pelo ponto de vista profético ou pelo ponto de vista sacerdotal? Né? De pensar o que vai fazer. Então estamos dentro do período monárquico, que é composto por quais livros? Os quais livros, minha gente? Primeiro e segundo Segundo Samuel. Samuel, primeiro e segunda Reis, primeiro e segunda. Por que tem hora que eu acho que o senhor tem menina? Só as meninas falam. Então, peraí, vamos dar um jeito nesse negócio. Vamos dar um jeito nesse negócio. Uma menina, por favor. Quais os livros do período monárquico? Uma menina. Demorou. Perderam. Menino agora. Quais os livros do período monárquico? Primeiro e segundo Samuel. Primeiro e segundo Crônicas. Primeiro e segundo Reis. Tá bom, vou deixar você sair no intervalo só por causa disso. Tá vendo que eu não respondi, Luiz? Obrigado. 5 segundos você vai ter para resolver a questão e voltar. Seja diplomático e habilidoso. Esses livros trazem-nos a história de Israel, desde que Saul subiu ao trono, até que Judá foi deportado para a Babilônia. Todos os livros relatam os sucessos e as falhas do povo, mostram a rebelião e a obediência. Os relatos são duplicados, isso nós já vimos. Eu devia ser tarde da noite, eu devia estar dormindo, porque eu repeti, né? No original, os livros de 1º e 2º Samuel eram apenas um livro com o nome de Samuel. Então, olha, 1º e 2º Samuel era um livro só. Isso nós já aprendemos, que nós vimos a diferença do número de livros do cânon judaico para o cânon protestante. Quem lembra disso? Quem não lembra precisa revisar a matéria, tá, gente? De vez em quando você tem que ir lá, voltar nos seus livros antigos e rever a matéria. Tá? Professor, o senhor revê a matéria? Eu também revejo a matéria. Professor, por que a sua necessidade de rever é menor do que a dos alunos? Porque eu dou aula, eu estou sempre usando. Você que trabalha, porque o professor não trabalha, o professor só dá aula. Tá? Você que trabalha precisa rever com mais frequência para não esquecer. Eu, como não trabalho, só dou aula, e nunca matei ninguém que disse isso, que eu não trabalho, que eu só dou aula, entendeu? Mas ainda assim eu revejo a matéria. Pois bem, então no original, 1º e 2º Samuel era apenas um livro com o nome de Samuel. Quando é que isso foi dividido? Quando é que foi dividido? Quando foi feita a tradução chamada Septuaginta, tá bom? Septuaginta foi que dividiu. E as nossas Bíblias seguem a Septuaginta. Por isso, nas nossas Bíblias é dividido. 1º Samuel, o autor é incerto. Eu pensei que fosse Samuel. Não conte com isso, o autor é incerto. Tá bom? O livro de 1º Samuel, cujo nome refere-se ao profeta e juiz que liderou Israel na transição do governo de juízes para a monarquia. Então veja bem, por que o livro chama 1º Samuel? Porque é o nome do juiz que liderou essa transição. Passou das mãos dos juízes
para o primeiro rei, que foi Saul. Ele liderou isso, ele é um personagem principal, por isso que o Hebron é o nome dele, e não necessariamente porque ele seja o autor. Tudo bem? Não necessariamente porque ele seja o autor. Este livro narra as histórias de Saul e Davi, os primeiros reis da monarquia. Então, se você quiser ver a história de Saul e de Davi por um ponto de vista profético, aonde você deve ir? Primeiro Samuel. Oi? Primeiro Samuel. Que aí eu vou ver um ponto de vista profético, não é isso? E no ponto de vista profético vai fazer o quê? Vai escrever para o quê? Está escrito para quê? Alerta, né? Para o povo. Alerta para o povo. Tá? Se eu quiser ver do ponto de vista sacerdotal, onde é que eu vou ver? Primeiras crônicas. Primeiro Crônicas. Primeiro crônicas. Isso, primeiro Crônicas. Tudo bem? Este livro narra a história de Saul e Davi, os primeiros reis da monarquia. O livro não faz referência ao seu autor, não está escrito lá, como em alguns livros dos profetas, que deixa claro que foi aquele profeta que escreveu. Tá? Como, por exemplo, o livro do profeta Isaías, embora alguém queira contestar, mas está bem claro que foi Isaías que escreveu. E outros livros proféticos. Neste caso, não. Tá? O livro não faz referência ao seu autor, mas provavelmente, olha a palavrinha mágica, provavelmente. Isso é uma palavrinha muito importante para o estudante de história, tá? Provavelmente. Partes do livro tenham sido escritas por Samuel. Então eu posso afirmar que Samuel é um autor? Não. Eu posso afirmar que partes do livro provavelmente foram escritas por ele. O restante de 1 Samuel supõe que seja a autoria do sacerdote Abiatar. Pode ser que o sacerdote tenha escrito, levando-se em consideração que parte do primeiro e a totalidade do segundo foram escritos após a morte de Samuel. Quem era o homem mais próximo de Samuel para poder escrever? Abiatar. Tudo bem? É o homem mais próximo de Samuel. O nome do livro provém da história de Samuel, relatada na primeira parte do mesmo. Então, a primeira parte do livro de Samuel relata a história de Samuel. Samuel é um personagem histórico riquíssimo, tá? Fala-se muito em outros personagens e se esquece um pouco de Samuel. Samuel é um tipo de Cristo, tá? E aí, cadê a guardiã do nosso versículo? Irmã Jaci. Lucas 24, 44. O que está escrito? A lei, vamos ganhar tempo. A lei, os profetas. E a lei, os profetas históricos. A lei, os profetas e os salmos, os escritos, falam de Jesus, apontam para Jesus, não é isso? Moisés, os profetas e os salmos. A lei de Moisés. Por que eu bato tanto nessa tecla? Porque é isso aqui que justifica nós usarmos o Antigo Testamento para pregar, enquanto cristão que somos, e não somente o Novo Testamento. Porque o Antigo, a lei, os profetas e os escritos, aí diz lei, profetas e salmos, porque salmos é a primeira divisão dos escritos, não é isso? Falam de Jesus, não é? Se eu colocar no hebraico, Samuel está entre os profetas, não está?
Sim ou não? Sim. Está entre os profetas. Então, Samuel, o livro de Samuel fala de Jesus, porque Jesus disse que a lei, os profetas e os escritos falavam dele. E Samuel é um tipo de Cristo riquíssimo, não é? Como é que eu vejo Samuel como tipo de Cristo? Ele nasce de uma forma especial, igual a Cristo. Cristo nasce de uma virgem. Ele nasce de uma mulher estéril. Tá? Ele se torna um sacerdote. Ele se torna um sacerdote. E Cristo é o sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Sim ou não? Sim. Me diga uma coisa, Samuel podia ser sacerdote? Pela lei de Moisés? Pela lei de Moisés. Eu vou pegar no pé dos meninos, dos obreiros. Vou pegar no pé, respirem fundo, meninas, que eu vou pegar no pé deles. Minha gente, Samuel, segundo a lei de Moisés, podia ser sacerdote ou não? 1, 2, 3, não responderam, eu vou piorar o negócio. Como é que eu descubro se ele podia ser sacerdote ou não? Em vez de eu falei que eu ia piorar, mas eu melhorei, né? Como é que eu descubro se Samuel podia ser sacerdote ou não? Diga primeiro, já vai desembanhando a espada, não vai avisar o golpe que vai dar. Avisa primeiro o golpe. Desembanhou a espada, tem que avisar primeiro o golpe que vai dar. Guarda a espada. Guardou a espada, recolheu. O soldado recolheu a espada. Como é que eu faço com um soldado desse? Gente, brincadeiras à parte, deixa eu ajudar vocês, tá? Nós estamos aqui todos para aprender. Eu falo que eu vou pegar no pé, essa coisa toda, isso é tudo brincando. Até porque eu já falei para vocês que eu preciso complicar, porque se eu contar a minha história do carroceiro, o primeiro que chora é o jumento. Eu já disse para vocês isso, né? Eu já fiz a experiência, né? Tentei contar a minha história do carroceiro, quase matei o jumento de chorar. Por isso que às vezes eu brinco um pouco durante a aula. Mas vamos falar sério. Abram as nossas Bíblias em 1 Samuel, no capítulo 1. Enquanto eu vejo a hora do meu relógio de novo, muito bem. 1 Samuel, capítulo 1 Samuel, capítulo 1. 1, versículo 1. Leia o versículo 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana. Monte já está bom. Ele não podia ser sacerdote. O pai dele era da tribo de Efraim. Não podia ser sacerdote, não. Samuel não podia ser sacerdote pela lei de Moisés, não. Tudo bem? Vocês lembram que para ser sacerdote pela lei de Moisés tinha que ser da tribo de Levi? E não bastava ser da tribo de Levi, tinha que ser da família de Arão. Então Samuel podia ser sacerdote? Não. Não, né? E Cristo podia ser sacerdote? Segundo a lei de Moisés? Cristo podia ser sacerdote segundo a lei de Moisés? Não. É o mesmo esquema, é só ver a tribo. Não. De que tribo Jesus era? É tribo de Judá. É a tribo de Judá, então não podia ser sacerdote, né? Sim ou não? Sim. Então é por isso que os dois estão aqui, ó, tete a tete. Porque nenhum dos dois podia ser sacerdote. Tá? Deus levanta Samuel em um momento em que os sacerdotes estavam desviados. E Deus levanta Jesus para ser sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, um sacerdote maior do que os sacerdotes da tribo de Arão. Tudo bem? E aí são coisas que a gente tem que parar para pensar, tá bom? Parar para pensar. É por isso que eu aconselho vocês, mas o professor João pega no pé.
eu aconselho vocês a lerem a Bíblia com a mente e com o coração, porque meus professores não me ensinaram esse detalhe. Esse detalhe entre Cristo, não que eles não soubessem, eles ensinaram outras coisas, mas esse detalhe eu aprendi lendo a Bíblia com a mente e com o coração, meditando, tá? Comparando um livro com outro, uma pessoa com a outra, tudo bem? E é o que eu espero de vocês como vosso professor, tá? Espero isso de vocês. Pois bem, então nenhum dos dois podia ser sacerdote, os dois vieram a ser sacerdotes pela vontade de Deus. É isso? Samuel foi sacerdote ou não? Foi, não foi? Oferecia sacrifício, não oferecia? Sim. Cristo também foi sacerdote, e é ainda, segundo a ordem de Melquisedeque, sim ou não? Sim. Samuel foi profeta, não foi? Foi. E Jesus foi profeta, não foi? Foi. Então prova para mim na Bíblia que alguém algum dia chamou Jesus de profeta, porque hoje eu estou assim, hoje eu estou na base da prova. Hoje eu estou na base da prova. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Eu passei uma prova, saí da prova inteira, agora eu estou a fim de colocar os outros na prova. Mas ele fala uma passagem lá que vai quem. Sei que agora tu é profeta, João 4, né? Acho que Da é. Samaritana. A mulher samaritana, começamos bem. Mas não era esse texto que eu tinha na minha mente. Eu tenho um texto, é verdade, a mulher samaritana também. Mas tem um outro texto que eu estava pensando que envolve mulher também. Esse aí eu não conheço, não. Vou aprender hoje. Tá pensando? Meu Deus, tem menino esperto na sala. Tá vendo? Essas meninas que são espertas não, tem menino esperto Vou também. aprender hoje. Aleluia. Pois não. O Davi foi sacerdote também, oferecia? Se Davi foi sacerdote, Sacrifício? tem que pensar melhor no caso de Davi, porque Davi não foi sacerdote. Quando diz que ele oferecia porque ele era o rei, mas por meio do sacerdote, né? O sacerdote estava Não era ele sempre. que oferecia? Não, ele não. Ele estava só acompanhando. Ele não. Até porque quem tem rei que tentou oferecer sacerdote, o senhor é o leitor, oferecer sacrifício, o senhor é um leitor do Antigo Testamento. Enquanto eu comento uma coisa, o senhor dá uma pensadinha aí. O que aconteceu com os reis que tentaram oferecer sacrifício no lugar dos sacerdotes? No caso de Saul, né? Isso, no caso de Saul, né? Então não era não, tá? Quando disse que ele ofereceu o sacrifício, ele ofereceu por meio do sacerdote. Aí não aparece o sacerdote porque o texto destaca o rei. Tá bom? O texto destaca o rei. A diferença entre o sacerdote que oferece sacrifício, Jesus